Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui então nossa saga pelo estudo das máquinas elétricas, mais direcionado para a energia eólica. E a primeira máquina que a gente vai estudar, depois de ter visto o vídeo de magnetismo, é o gerador de corrente contínua. Esse tipo de gerador foi muito utilizado até a década de 80, porque vocês vão perceber que ele é bastante simples e é bem fácil de controlar a velocidade e a tensão de saída, porque elas são proporcionais. Quanto mais rápido ele gira, maior é a tensão, certo? Então você controlando a velocidade, você controla também a tensão de saída, a potência de saída, é bem simples. Essa máquina, como motor, toda máquina, deixa bem claro isso, toda máquina elétrica pode ser utilizada como motor ou como gerador. É claro que quando uma máquina é construída para ser um gerador, é melhor que se use ela só como gerador, porque as características dela são otimizadas para esse fim. Mas toda máquina vai funcionar nos dois jeitos, convertendo eletricidade em energia mecânica, no caso do motor, ou convertendo energia mecânica em eletricidade, no caso do gerador. Então, o motor de corrente contínua foi muito utilizado durante muitos anos porque ele tinha uma característica que os outros não tinham, que é conseguir ter muito torque, ou seja, muita força em baixíssimas velocidades. Você conseguiria, por exemplo, quer mover uma locomotiva, um trem ou um metrô, tirar ele da inércia. Você demanda muita força com o motor girando muito devagar, para ele ter um arranque bem suave, para quem está lá dentro não sofrer um impacto. Então esse motor tinha essa característica, e que é muito importante. Agora, a partir da década de 80, 90, outras máquinas passaram a ter essa característica também com a utilização de dispositivos de eletrônica de potência, inversores de frequência, para falar a verdade, assim, o nome certo. Mas essa máquina ainda tem algum espaço, eu acho que o próprio metrô de Belo Horizonte ainda usa, tem algumas máquinas de mineração também, devido a essa característica. Muito fácil de controlar a velocidade e por ela ter força, torque, ao longo de toda a faixa de velocidades utilizadas. Como gerador, ela já é mais utilizada em pequenas aplicações hoje em dia. Por exemplo, se você instalar uma turbina eólica na sua casa, bem pequenininha ali, de 1 kW, por exemplo, é muito provável que essa turbina gere energia em corrente contínua e aí, dentro de um inversor, que vai estar instalado na sua casa também, essa energia em corrente contínua seja convertida para alternada para ser interligada na rede, na geração distribuída. Por exemplo, também, aquela pequena turbina que a gente ia construir para o nosso projeto na escola, ela também seria uma turbina de corrente contínua. Bem pequenininha ali o gerador, vocês lembram que era minúsculo, de centímetros mesmo de tamanho, mas geraria em corrente contínua. E para aplicações, por exemplo, de bombeamento de água e coisas bem pequenas, ainda é bem fácil de utilizar. Então vamos entender como que funciona esse gerador agora. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, é a regra de Fleming, que eu até acredito que vocês já conheçam. Ela diz o seguinte: imagina que existe um campo magnético. Como eu expliquei para vocês na aula de magnetismo, tem aqui linhas de fluxo do norte para o sul. Se no meio desse fluxo magnético, desse campo magnético, tiver um condutor, por exemplo, se o fluxo está assim, o condutor deveria estar assim, perpendicular, totalmente perpendicular. Imagina que meu pincel aqui é o condutor. Se nesse condutor passa uma corrente, vai surgir uma força nesse condutor, para cima ou para baixo. É claro que depende aqui do seu sentido. Você tem aqui esse dedo, o indicador, é o campo magnético, né, nesse sentido. Imagina que a corrente está vindo no meu sentido, o condutor está aqui, a força seria para cima. Se a corrente vira de direção, a força também muda de direção. Tem que saber isso. E outra característica importante da regra de Fleming é que, se, por exemplo, eu colocar a força, tem o campo magnético, e eu aplico a força, nesse caso surge a corrente. Então, se eu estou trabalhando com o motor, eu coloco a corrente para surgir a força, porque eu quero motor, eu quero energia mecânica. Eu tenho elétrica e quero mecânica. Agora, se eu tenho mecânica e quero elétrica, aí eu coloco a força. Eu faço o movimento do condutor para surgir essa corrente. Então aqui tem uma explicação, tem uma outra imagem, né, que é bem parecida com a outra. Você tem aqui o movimento, o campo e a corrente. Então o campo eu vou precisar tanto como motor quanto como gerador, mas a corrente eu forneço quando eu estou com o motor e o movimento eu forneço quando eu estou como gerador. Então tem uma imagem aqui um pouco mais ilustrativa. A gente tem aqui um polo norte e um polo sul.
Então, apesar de não estar sendo mostrado aqui explicitamente, tem linhas de fluxo saindo do norte para o sul, né, ao longo de toda a face aqui dos nossos ímãs permanentes. Isso aqui, pessoal, que a gente colocou no meio é uma espira quadrada. Imagina a bobina quadrada. Eu coloquei apenas uma volta dela. E agora é importante entender o seguinte: eu estou trabalhando com gerador, não é com motor. Então, olha o que eu vou fazer. Imagina essas duas setas que eu estou indicando aqui vão indicar a força que eu vou aplicar. Imagina que tem uma manivela aqui na frente. Essa linha tracejada é uma linha de simetria apenas, que é um eixo de rotação. Então eu vou aplicar uma força para girar essa espira. E no giro dela, olha o que vai acontecer, pessoal. Esse condutor que está aqui vai subir e o que está do lado de cá vai descer. Eu não vou tentar aplicar a regra de Fleming aqui com a minha mão, porque vai ficar muito difícil de eu relacionar isso, mas vocês podem fazer isso em casa. Tentar colocar o campo magnético, a corrente e a força. E de vez em quando vai ter que virar assim, porque a corrente vai virar. Então, basicamente, vocês podem fazer isso em casa se quiser, para poder entender melhor. Mas o que vai acontecer, pessoal? Partindo a espira dessa posição horizontal, quando esse lado da esquerda começar a subir, vai se indicar uma corrente, vai criar uma corrente induzida, né? Porque aqui eu estou falando de lei de Faraday também, apesar de eu ter indicado a lei de Fleming ali, a regra de Fleming, para indicar a questão da força, o fato de surgir uma corrente ali é lei de Faraday. O campo magnético que essa espira está vendo, ele está variando, então vai gerar ali uma corrente induzida. Então vamos lá. Esse lado da espira subindo, cria uma corrente saindo da espira. Ao mesmo tempo que esse lado sobe, o outro tem que descer, porque é uma espira, então tem que descer. Ele descendo, cria uma corrente no sentido de entrar na tela aqui. Então, as duas se somam. Olha só, o que vai acontecer? Nesse terminal, a corrente vai estar saindo, no outro terminal ela vai estar entrando. Excelente, então. Então, eu tenho um polo positivo e um polo negativo de uma fonte, por exemplo, um gerador. A questão é que é o seguinte: do mesmo jeito que esse lado aqui está subindo, a partir da metade do movimento de giro, quando ele passar pelo eixo de simetria, ele vai passar a descer. Então, se subindo a corrente está saindo, quando ele passar a descer, né, no movimento descendente, a corrente vai passar a entrar. Então, o que vai acontecer, pessoal, desse movimento? Em metade do movimento, ele cria corrente num sentido, em metade ele cria em outro. E com isso, a forma de onda de saída é essa que vocês podem ver aqui nesse pequeno gráfico. Ela é alternada, né? Então, cada hora o terminal da bobina vai ter tensão com uma polaridade. E como é um gerador de corrente contínua, isso aqui não é interessante para nós. Existem geradores de construção muito mais simples para gerar esse tipo de forma de onda. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um jeito de todo condutor que tiver do lado esquerdo aqui, vamos dividir no meio esse espaço entre o polo norte e o sul, todo condutor que tiver do lado esquerdo, ele tem que estar sempre com a mesma polaridade. O condutor que está do lado direito tem que estar sempre a mesma polaridade também. Só que isso aqui vai trocar, não tem como eu impedir esse condutor que está agora na esquerda de ir para a direita. Mas eu tenho que dar um jeito de fixar as polaridades. E isso é feito, pessoal, dessa forma. Imagina só o gerador, novamente com uma espira só. Você tem o ímã o ímã permanente aqui, natural, polo norte, polo sul, a espira está aqui dentro. E imagina que você vai aplicar um torque ali, vai girar essa espira, vai girar ela, igual está aqui nas setas vermelhas. O torque vai girar ela no sentido horário que a gente está vendo aqui. O que vai acontecer, pessoal? Olha só, cada um dos terminais da bobina tem um meio anel. A gente chama isso aqui de anel comutador, que chama. E a nossa carga está ligado nessas duas escovas também. Imagina que essa escova, que é de um material que desliza. Quando esse anel começa a girar, esses dois semicírculos giram por causa do movimento da espira, porque eles estão presos aqui, esse terminalzinho aqui ele desliza aqui em cima, e é tudo condutor. Então o que vai acontecer? No primeiro momento, o lado esquerdo está subindo. Então beleza, aqui é o positivo, a minha carga CC viu ali positivo. Beleza, é o que ela precisa. E aí, quando terminar essa meia volta, o que vai acontecer? Olha que tem um espacinho aqui dividindo esse anel no meio. O lado de lá está vendo negativo, e aí assim que der essa meia volta, o lado que antes era negativo passa a ser positivo. Só que aí a carga muda também. A carga que estava ligada no segmento da esquerda vai passar a estar ligada no segmento da direita.
E aí, pessoal, isso aqui vocês precisam parar para pensar um pouquinho, porque é um pouco difícil de explicar isso à distância. Eu preferi explicar isso no quadro para vocês. Mas vocês têm que entender que o anel comutador, uma vez que a carga tá com os terminais dela fixos nesse anel, a polaridade da carga não vai mudar. A carga, o lado positivo vai estar ligado sempre no condutor que está subindo e o polo negativo vai estar ligado sempre no condutor que está descendo. E assim, pessoal, a forma de onda fica nesse formato que vocês estão vendo. Apesar dela não ser constante, ela é contínua, ela é sempre positiva ou zero. Ela nunca muda de polaridade. E esse é o conceito que a gente precisa aqui, de gerador de corrente contínua. Então, basicamente, pessoal, é isso que acontece. E aí, como essa oscilação aqui não é boa, pessoal, não é favorável ao funcionamento da máquina, porque o torque a corrente ficaria pulsando, a gente faz isso aqui, pessoal, que é colocar várias espiras, dezenas de espiras, e cada espira com o seu segmento aqui no anel. Então, ao invés de ser apenas uma espira só com duas metades, são vários segmentos. E aí o formato que você tem é esse que está vendo na direita. Esse da direita, pessoal, que estão vendo, é para 2 espiras apenas. Quanto mais espiras você coloca aqui, nesse sistema, essa interface entre os 2 picos, aparece um outro pico aqui. E quando você vai usar um sistema parecido com esse que está na foto, fica uma tensão bem contínua, bem constante mesmo, o tempo todo com o mesmo valor, de acordo com a rotação do motor, né, do eixo, na verdade. Então isso aqui é um rotor de verdade. Essa máquina, pessoal, ela tem um problema sério, que é essa questão de ter que ligar condutores num sistema que está girando. E que as máquinas síncrona e de corrente e assíncrona não tem essa questão, que é problemática. Por quê? Isso gera uma manutenção danada. É um problema sério dessa máquina. O que eu chamei aqui de escova para vocês, pessoal, ela é de grafite. Não coloquei fotos aqui, eu acho, não. Mas o fato dela ter que deslizar aqui, esse contato vai desgastando e de tempo em tempo ele tem que ser trocado. Além de ter que ser trocado, o posicionamento dele também é um fator crítico. Se você posiciona ele errado, sai um monte de faísca, gera aquecimento excessivo. Então, essa é uma desvantagem dessa máquina. Apesar da facilidade construtiva, das características de torque que eu expliquei anteriormente. Então, continuando. Esse, pessoal, a gente chama de rotor. Então, o que tem no rotor? Tem a bobina do rotor, ou da armadura, a gente chama de armadura também, e tem o anel comutador. O comutador, que é um retificador mecânico, vamos dizer assim. Ele converte de CA para CC mecanicamente. E esse, pessoal, é o estator. O estator chama estator porque ele é estático. E aí, pessoal, apesar de a gente ter mostrado aqui o campo magnético sendo criado por ímãs permanentes, geralmente os ímãs não conseguem criar campos fortes o suficiente para atender máquinas de grande potência. Então o que a gente faz? Cria eletroímãs. Então vocês podem ver aqui que foi criado aqui um eletroímã. Essa bobina, a parte de dentro dela vai criar um polo norte, por exemplo, e a outra bobina vai criar um polo sul. E por fora tem uma carcaça que protege esse sistema todo, né, e promove ele também arrefecimento e todas as características necessárias. Mas é sempre bom lembrar que máquinas de grande porte não vão ter ímã permanente criando fluxo, mas sim eletroímãs. Aqui a gente tem outras fotos, pessoal. Esse do lado direito é um motorzinho bem pequeno, um rotorzinho com poucos conjuntos de espiras. Vocês podem ver aqui que tem poucos segmentos, o anel comutador. E o da esquerda aqui tem bem mais. Essa questão, pessoal, vocês podem ver que a bobina tem várias voltas aqui, mas apenas uma delas está ligada no anel comutador. Não é um assunto para tratar agora, vocês vão ver isso em outra disciplina, mas tem a ver com quando você quer mais tensão ou mais corrente. Essa máquina tem uma característica diferente dessa. Não vou entrar em detalhe disso agora, mas tem a ver com a construção. Você pode ver que tem um monte de espira aqui, mas só tem 2 terminais. Um ligado na parte de cima, por exemplo, e na parte de baixo. Tem aqui 4 segmentos. Então são 2 bobinas ligadas, com muitos filamentos, muitas voltas cada uma. Aqui a gente já tem muitas bobinas com poucos condutores em cada um, poucas voltas em cada uma. Isso tem a ver com a parte mecânica, que nós não vamos entrar em detalhes agora. Mas isso tem a ver com para que você quer essa máquina. Ela tem que ter mais corrente, ela tem que ter mais tensão, e aí você trabalha nesse aspecto construtivo. Mais uma foto, pessoal. Aqui eu estou mostrando para vocês as escovas. É exatamente isso aqui, pessoal. É feito de grafite. O grafite é um bom condutor e tem uma característica de ser, vamos dizer assim, tipo macio, para poder deslizar em cima do cobre aqui, sem gerar muito atrito e gastar energia mecânica ali do eixo.
e tem que ser trocada frequentemente porque esse grafite vai desgastando. Isso aqui, pessoal, é o circuito. Esse gerador pode ser shunt ou série. O que eu quero dizer com isso? Vamos parar para pensar nisso aqui. Essa bobina, pessoal, que gera o campo magnético, ela pode estar em série, olha só, isso é um pouco complicado, ela pode estar em série com a tensão gerada ou em paralelo com a tensão gerada. Vamos ver isso de uma forma bem resumida. O shunt, pessoal, é paralelo. Então, olha como é que fica o circuito. Você tem o rotor, então o rotor gira, gera tensão induzida. Aqui você tem as escovas, tem a resistência da bobina do rotor. Isso aqui, pessoal, não é real, é uma modelagem. Então, imagina como isso aqui, você entendeu o funcionamento da máquina. A modelagem. Então, a corrente que você gera, ela passa pela resistência da própria bobina. Só que ela está indicada do lado de fora, não tem problema, está todo mundo em série. Essa corrente sai, ao mesmo tempo que a tensão gerada, pessoal, esses dois terminais que eu estou indicando aqui agora, em cima e embaixo, é a tensão gerada pelo gerador, quando ele está funcionando. Essa mesma tensão alimenta a bobina de campo, que gera o campo magnético para o próprio gerador funcionar. Então, a carga também vai estar todo mundo em paralelo. A mesma tensão que eu gero alimenta o meu campo e alimenta a minha carga. Outra possibilidade é o gerador ser um gerador série, que aí a bobina de campo está em série com a energia que eu gero. Então, a mesma corrente que eu estou gerando para alimentar minha carga de corrente contínua, ela passa pelo lado de fora ali da máquina, tem uma construção para isso. Talvez eu deixe um vídeo no Moodle sobre essa construção para vocês verem como é que ela funciona. Ela mesma alimenta o campo, pessoal. Não vou dar muitos detalhes aqui, pessoal, mas o que vocês têm que saber basicamente é isso. A máquina de corrente contínua, a velocidade varia basicamente com a tensão aplicada. Beleza? E a corrente nem tanto. A corrente varia mais com a força que você tem, mas não precisa saber isso em muito detalhe, não. Então, resumindo aqui no final, devido à presença das escovas, essa máquina precisa passar por procedimentos de manutenção preventiva constantemente, o que não é bom, porque o motor geralmente é feito para trabalhar durante muitas e muitas horas, às vezes até anos, sem parar. Então essa máquina perde nesse aspecto. E além de maior custo de manutenção, pessoal, é uma máquina mais cara. Porque se você pegar ali o preço por quilowatt que ela gera, ele é mais alto do que outras máquinas, principalmente a de indução. E também, quando você pega ali quilo por quilowatt que ela gera, o peso dela também é desfavorável. Então você pode ver que é uma máquina mais cara também porque ela demanda mais matéria-prima para ser construída. Porque ela é mais pesada quando você compara duas máquinas, uma CC e uma CA, a CC de mesma potência é mais pesada. Então ali deu 17 minutos essa aula, espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa, porque a gente está tentando ser bem sucinto. E se não conseguiu e teve alguma dúvida, me manda lá no Moodle que eu consigo responder para vocês. Então, até a próxima aula.